Revelação emocionante. Após 10 anos de casamento, a traição surpreendente e a casa vendida. Ana estava de pé na cozinha, com o cheiro do bolo de cenoura que Carlos adorava preenchendo o ar. O sol entrava pelas janelas, iluminando o espaço como se fosse um quadro perfeito de felicidade. Os risos alegres das crianças brincando no quintal eram a trilha sonora que a acompanhava todos os dias. Durante anos ela havia se dedicado ao lar, ao marido executivo que a prometeu amor eterno, aquela vida ideal que sonhara. Mas como numa tempestade que vem sem aviso, tudo desmoronou na manhã fatídica em que encontrou as mensagens furtivas no celular de Carlos. O choque reverberou em seu coração como um trovão, uma dor que a fez sentir como se estivesse presa em um pesadelo. As palavras "desculpe", "foi um erro" se repetiam na sua cabeça, misturadas com as risadas das crianças que despreocupadas brincavam lá fora. Como isso aconteceu? Como a mulher mais dedicada da casa se tornou alvo do seu próprio marido? O bairro que antes era tão acolhedor, agora parecia um palco de julgamentos, onde as vizinhas a observavam com olhares críticos, perguntando em sussurros: como uma mulher tão dedicada pode ter perdido seu marido? A casa, que sempre foi sinônimo de amor e memórias, agora a aprisionava. A ideia de vendê-la era dolorosa, mas Ana percebeu que era um passo necessário para se libertar. Mesmo com os filhos tão novos, um impulso interior começou a emergir, como uma fênix renascendo das cinzas. Foi aí que, em meio ao luto pela casa e pela traição, ela encontrou a fotografia. Inspirada por uma vizinha artista, Ana descobriu um novo talento. Cada clique da câmera se tornou uma forma de expressar sua dor e a sutil luz de esperança. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance, sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Sua primeira exposição em uma galeria local trouxe um misto de excitação e medo. O que os outros pensariam dela? Uma mulher traída, mas agora uma artista também. Ela se sentia como um balão prestes a estourar. A pressão pela expectativa alheia a deixava inquieta. Carlos, insistente, tentava convencê-la de que queria reconquistar seu coração. Mas Ana começou a perceber que a verdadeira luta não era pela salvação do casamento, mas pela sua própria autodescoberta. Numa noite tensa, após mais um encontro repleto de promessas que pareciam vazias, Ana encontrou a coragem de se abrir. Carlos, a dor da traição me fez enxergar que eu sou mais do que sua esposa. Eu sou uma mulher que está pronta para brilhar. O impacto das palavras ecoou na sala, transformando a atmosfera. Ao mesmo tempo, ela sentia que sua fotografia, uma expressão profunda da sua jornada emocional, estava prestes a ser revelada, e poderia mudar tudo. O que aconteceria com eles agora que a mulher que ele subestimou finalmente estava se erguendo? Uma nova conversa estava prestes a acontecer, e o futuro parecia tão incerto quanto promissor. O sol já se despedia no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e roxo, quando Ana se arrumou para a exposição. O vestido preto que escolhera caía de forma simples, mas elegante, e complementava sua nova aura de confiança. Enquanto se olhava no espelho, sentia um misto de nervosismo e determinação. Parecia que cada centímetro de sua pele pulsava com o desejo de ser admirada, não apenas como mãe ou esposa, mas como mulher, artista. No espaço da galeria, o burburinho da multidão a envolvia como um abraço caloroso. Ela olhou as paredes brancas decoradas com suas fotografias e um frio na barriga a dominou. Cada imagem contava uma história, retratava a passagem por um coração ferido e a busca desesperada por luz em meio à escuridão. As pessoas começaram a chegar, e as risadas e sussurros se misturaram às suas emoções. Mas havia um dilema constante em sua mente. Como ela se sentiria quando Carlos aparecesse? Ele havia prometido que estaria lá. Na cabeça de Ana, sua presença seria admirável e reconfortante, mas também aterrorizante. A ideia de ouvir sua voz, de ver seus olhos, a fazia questionar se estava mesmo pronta para isso. Mas aquela noite não era sobre ele. Era sobre ela. Era sua oportunidade de brilhar. A primeira pessoa a se aproximar foi Helena, uma das vizinhas que sempre a apoiou. Ana, suas fotos são incríveis, disse ela, a visão se ampliando com emoção genuína. Você realmente consegue capturar a alma das pessoas. Tirei várias aqui e quero levar meus amigos para ver isso. Cada elogio era como combustível, alimentando a chama que ela havia aceso dentro de si.
Enquanto conversava com os convidados, sua confiança crescia. Cada sorriso que recebia, cada palavra encorajadora, tornava sua jornada ainda mais real. Mas a inquietação permanecia, à espera da chegada de Carlos. E assim que viu o tímido reflexo dele entre a multidão, seu coração disparou. Ele estava lá, mas o olhava de longe, quase hesitante. A solidariedade da galeria parecia criar uma barreira invisível entre os dois. Ana sabia que aquela seria a hora. Respirou fundo, seu olhar fixo na lente da câmera que tinha em mãos, como se a fotografia fosse a ponte que separava seu mundo antigo do novo. Caminhou na direção de Carlos, determinada, levando consigo todas as mudanças que estava enfrentando. Oi, Ana. Sua voz era suave, quase um suspiro. Mas ela não queria mais aquela fragilidade. Você veio, ela respondeu, tentando controlar a tensão no ar. Suas fotos, Ana, são lindas. Eu realmente não sabia que você tinha esse talento, disse ele, um sorriso hesitante se formando em seu rosto. Mas, enquanto ele falava, Ana sentiu nitidamente que suas palavras eram apenas fragmentos, que não eram suficiente para reparar o que havia sido quebrado. Eu não sou apenas a mulher que você traiu, Carlos. Eu sou alguém que está aprendendo a se valorizar. O silêncio que se seguiu foi tão ensurdecedor quanto os ecos de suas palavras. Os olhares da galeria se voltaram para eles, assistindo a um reencontro emocionante que todos esperavam. Mas ninguém saberia como terminaria. Ana viu seu reflexo nas lentes de seu relacionamento contado pelas fotografias. Um instante crucial onde o amor era desafiado pela verdade. E no meio da expectativa, ela percebeu que independência era um caminho que ela não estava disposta a abrir mão. Nós precisamos conversar, ela disse, sabendo que cada palavra contava. E enquanto a conversa entre eles se desenrolava, Ana sentia que uma nova jornada estava prestes a começar, ainda que as incertezas persistissem. Carlos a olhou intensamente, como se estivesse prestes a fazer uma pergunta que poderia mudar tudo. O que ele diria? E mais importante, qual seria a resposta dela? Carlos hesitou, os olhos fixos nos de Ana, enquanto a multidão ao redor parecia diminuir de volume, como se estivessem em um mundo só deles. Ele abriu a boca, mas as palavras pareciam se perder na confusão de sentimentos. Ana podia ver a luta interna em seu olhar. Aquela troca silenciosa carregava mais peso do que qualquer diálogo. Eu realmente não sei por onde começar, ele finalmente confessou, a voz embargada. Eu fiquei tão perdido e eu errei. Fui um idiota. As palavras chegaram até Ana como um golpe, mas ela não poderia ceder à dor. Talvez seja a hora de parar de se desculpar e começar a responder. O que você quer agora, Carlos? O que você espera de mim? A pergunta pairou no ar como uma balança, instigando um avalanche de emoções, tanto nela quanto nele. Carlos parecia desconcertado, sua expressão se misturando em um emaranhado de arrependimento e esperança. Eu quero. Os olhares dos convidados agora estavam ticos em suspense, alguns segurando a respiração. O coração de Ana batia forte, mas ela segurou a onda de emoções. Era a hora de o passado e o futuro colidirem, e ela não poderia se encolher ante aquela responsabilidade. Você quer o quê, Carlos? Ser o homem que eu 10 anos deixei de ser? Ou apenas meu salvador em um momento de fraqueza? Sua voz atingiu um tom firme e determinado. Cada palavra era como um grito de libertação, lutando contra a sombra que Carlos deixará atrás de si. Ele hesitou novamente, obviamente confuso, mas não havia como voltar atrás. Quero tentar, Ana. Quero que possamos ser uma família de novo, eu prometo que vou fazer diferente. Ana sentiu uma onda de emoções conflitantes. O desejo de acreditar nele se misturava com a dor das promessas quebradas. Tentar como? Apenas me dizer que você vai mudar não é o suficiente. Você precisa mostrar isso, ela respondeu, as palavras saindo como um desabafo. Nesse instante, percebeu que tinha pressa de sentir algo novo, algo diferente. A angústia pela traição começava a se misturar à ideia de um futuro novo, e Ana não sabia se estava preparada para essa possibilidade. A galeria transbordava de sentimentos, um cenário de vidas sendo reescritas em tempo real. Carlos deu um passo adiante, aproximando-se um pouco mais. Ele estava vulnerável e sincero. Eu não posso mudar o que fiz, mas posso mostrar que a minha intenção é verdadeira. Quero entender e respeitar suas mudanças, seu espaço. Vamos juntos, se você deixar. Ela olhou nos olhos dele, buscando a verdade que havia desaparecido. No passado, ela teria se entregado àquele olhar, mas agora, a força dentro dela clamava por mais clareza. Carlos, não posso simplesmente abrir a porta e deixar você entrar sem saber se suas intenções são genuínas. Isso leva tempo.
A frustração e a saudade se misturavam a uma potencial esperança, mas Ana não poderia permitir que isso a consumisse. O caminho à frente seria complexo para ambos. Mas ele já havia dado o primeiro passo em busca da redenção. Com um movimento deciso, ela se afastou. Vamos começar devagar. Eu preciso de espaço para entender tudo isso. E você também deveria. O semblante de Carlos escureceu momentaneamente, mas havia um brilho de compreensão nos olhos dele. Ele assentiu, finalmente percebendo a profundidade de suas palavras. Enquanto Ana se afastava dele, sentiu que havia recalibrado sua vida naquele instante. O futuro era um mistério a ser descoberto. Naqueles momentos de separação, a verdade se delineava. Ela não estava apenas lutando por um amor perdido, estava se reerguendo para si mesma. No fundo da galeria, uma visitante que Ana não havia percebido, Larissa, a esposa do antigo professor de arte do colégio, se espremeu através da multidão e se aproximou. Ana, preciso falar com você. É sobre as fotos, mas principalmente sobre o Carlos. Ana congelou, o coração disparando. O que Larissa tinha a dizer poderia mudar tudo mais uma vez. Ana virou-se lentamente, seu coração acelerando enquanto buscava respostas no olhar de Larissa. A multidão da galeria continuava se movendo, mas, naquele instante, tudo parecia em câmera lenta. O sussurro nervoso de Larissa interrompeu a cacofonia de sentimentos que pulsavam em sua mente. Sobre as fotos, eu vi algo e você precisa saber. A voz de Larissa tremia, como se o que estava prestes a dizer carregasse algum peso insuportável. Os olhos de Ana a observavam intensamente, buscando a coragem de ouvir o que poderia mudar o rumo das suas decisões. O que você viu, Larissa? O que tem a ver com Carlos? Ela mal conseguia manter a calma, mas precisava daquela resposta. Larissa hesitou, dando um passo para mais perto. Na exposição passada, eu encontrei uma foto que não deveria estar lá. Era de Carlos, mas encostado em uma mulher. Na época, ele disse que havia sido uma grande coincidência, mas as coisas não se encaixam. A angústia aumentava em Ana. Imagens daquele dia, da dor pela traição, voltavam com força. E você acha que isso tem a ver com agora? Com o que ele disse? Ana pressionou, uma mistura de raiva e ansiedade correndo por suas veias. Sim, talvez, Larissa continuou, mas o mais assustador é que essa mulher estava em algumas exposições do Carlos. Ela o seguiu, Ana. As fotos dela foram uma sequência, uma repetição. É como se houvesse uma conexão que ele não contou. Ana sentiu o chão parecer mais longe, como uma vertigem. O que Carlos realmente estava escondendo? Seus pensamentos disparavam em todas as direções. Ela queria acreditar que ele tinha mudado, mas a sombra do passado parecia voltar, empurrando a possibilidade de um futuro diferente de volta para a escuridão. Você deve conversar com ele. A expressão de Larissa era grave, mas Ana viu uma faísca de solidariedade nos olhos dela. Só assim você poderá entender o que realmente aconteceu. Ana sentiu, a pressão pulsando em seu peito. Uma escolha precisava ser feita. Conhecendo Carlos, ela sabia que ele poderia ter uma explicação. Mas será que estaria disposta a ouvir mais uma história? Obrigada por me avisar, Larissa, disse Ana, a voz silenciosa, mas carregada de gratidão e angustiante expectativa. A esposa do professor apertou seus ombros, um gesto de conforto. Lembre-se de que você merece saber a verdade. Não feche os olhos para o que está à sua frente. Após aquele breve encontro, Larissa se afastou, e Ana sentiu a necessidade de um momento sozinha, para organizar as ideias que estavam uma bagunça em sua cabeça. Um lugar calmo, longe da multidão efervescente. Ela caminhou rápida em direção ao jardim externo da galeria, onde a luz da tarde filtrava através das folhas, criando padrões quentes no chão. Ali, sozinha, Ana respirou fundo. O cheiro das flores misturado ao ar fresco a trouxe um pouco de clareza, mas ainda havia um turbilhão dentro dela. Carlos estava a poucos passos. O homem que um dia a fizera sorrir, mas que agora se tornará um mistério cercado de desconfiança. Seu coração queria acreditar que ele poderia ser sincero, mas a mente alertava para não se deixar levar pela esperança sem fundamentos. O dilema pesava, ela precisava da verdade, mas como encontrar coragem para confrontá-lo? E caso decepcionasse novamente, conseguiria levantar? Ana encostou-se a uma árvore, fechando os olhos por um instante, sentindo a brisa passar pelo rosto. Ela sabia que cada escolha tinha consequências. Era questão de tempo para a verdade vir à tona. Com Carlos agora ao alcance, respirar e agir se tornaria uma questão de sobrevivência emocional. Um impulso de revolta preenchia seus pensamentos. Como teria coragem de pedir a verdade sem temer a resposta? Assim que decidiu que era hora de enfrentar Carlos, o celular vibrou em seu bolso. Ela retirou e viu que era uma mensagem dele. Podemos conversar?
Tenho muito a explicar. O sangue ferveu em suas veias. A oportunidade estava ali, mas será que conseguiria lidar com o que ele tinha a dizer? Ana leu e releu a mensagem no celular, as palavras parecendo dançar diante de seus olhos. O que ele queria explicar? A ansiedade subiu como um sopro quente pressionando seu peito. Era um convite à conversa, mas também um convite ao desespero. Todas aquelas memórias invadiram sua mente. O riso de Carlos, os momentos felizes, mas principalmente, a traição que quase a despedaçou. Ela caminhou mais fundo no jardim, afastando-se da multidão, desejando o abraço das plantas ao seu redor. A luz filtrada pelas folhas fazia com que tudo parecesse suave, mas dentro dela, tudo era turbilhão. Nunca imaginou que voltaria a se deparar com as sombras do passado, principalmente não agora, quando parecia que tudo estava em ordem novamente. A mensagem acendeu um conflito interno. Ana gostaria de tentar entender Carlos. O amor que uma vez teve por ele não poderia ser simplesmente esquecido. Mas e a dor? A traição fazia ecoar uma música triste em seu coração, muito difícil de ignorar. Vou aonde tudo começou, disse ela para si mesma, decidida. Era a hora de confrontar Carlos, mas o que quer que ele dissesse teria que ser dito ali, onde suas almas se encontraram pela primeira vez. O olhar dela encontrou um banco sob uma árvore, e Ana sentou-se, respirando fundo. Era um momento de calmaria antes da tempestade. Fechou os olhos, escutando o canto dos pássaros enquanto alinhava seus pensamentos. Se Carlos estava mesmo pronto para contar a verdade, que fosse agora. Era tempo de saber. Com o celular em mãos, ela passou os dedos pela tela. Era isso. Com um único toque tudo poderia mudar. Com a certeza de que não tinha mais nada a perder, decidiu responder. Estou no jardim da galeria. Podemos conversar agora. Assim que enviou a mensagem, uma onda de nervosismo a atingiu. O que ele faria? Não demorou para que a resposta chegasse. Estou a caminho. Os minutos pareciam horas. Cada folha que caía, cada passo no jardim, parecia se arrastar diante da expectativa crescente. O perfume das flores agora sufocava, pois lembrava a fragilidade de tudo que mais valorizava. Ela precisava de respostas. Mas seria capaz de ouvir a história completa? Finalmente avistou Carlos ao longe. Ele se aproximava, parecendo nervoso, como se soubesse que enfrentaria não apenas Ana, mas o peso de suas decisões. Os traços em seu rosto denunciavam preocupação, e seu olhar baixa, quase envergonhado, refletia um passado que os dois tentavam deixar para trás. Ana, ele começou parando a poucos passos dela, como se aquele espaço entre eles fosse um campo de batalha. Ela ergueu em resposta a sobrancelha, cruzando os braços. Você pediu para conversar. Então fale. O que aconteceu? Quem é aquela mulher? Carlos engoliu em seco, e Ana poderia quase ver a luta interior que se desenrolava em seu rosto. A brisa fresca passou entre eles, e a tensão era palpável. Ele começou novamente, hesitante. Foi um erro. Nunca deveria ter deixado você. Aquelas palavras acordaram sentimentos confusos. Ana queria acreditar, mas a dor ainda estava fresca, e as mentiras do passado martelavam em sua mente resiliente. E então, do meio daquela conversa pouco ortodoxa, algo inesperado aconteceu. Uma mulher se aproximou com um olhar intrigante e decidido, interrompendo a conversa. Carlos, você não pode esconder isso dela pelo resto da vida, ela disse, seu tom firme e carregado de emoção. Ana olhou para a mulher, e um novo turbilhão se formou dentro dela. Quem era aquela? E que segredos poderiam ainda ser revelados? Escolhe um choque na consciência e o fogo da curiosidade inflamou em seu peito. Estava claro. A verdade não apenas estava em Carlos, mas em várias camadas mais profundas. E Ana, mais do que nunca, sentiu a urgência de saber. O que mais poderia sair daquelas sombras? Ana sentiu que o chão sob seus pés se deslocava. A presença daquela mulher acrescentava uma nova dimensão ao que já parecia insuportável. O coração dela pulsava rápido, como se quisesse escapar de tudo aquilo. Ela olhou de Carlos para a mulher e, enquanto avaliava a situação, um turbilhão de inseguranças começou a se formar em sua mente. Quem é você? Ela perguntou, sentindo a força de suas próprias palavras. A voz saiu mais firme do que esperava. Meu nome é Laura, a mulher respondeu sem hesitar. E eu sou amiga de Carlos. Na verdade, eu sou mais do que isso. Carlos fechou os olhos por um momento, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas para a situação. Ana observou cada movimento dele, os traços de preocupação intensificando a dor que já queimava dentro dela. Ana, espere. Deixe eu explicar, Carlos disse, mas a voz de Laura o interrompeu novamente. Não, Carlos. Você não pode proteger isso dela. É hora de ser honesto, Laura exclamou, seu olhar fixo em Ana.
Ana sentiu sua cabeça girar. Proteger o quê? Que tipo de amizade é essa que você tem com ele, Laura? O desespero estava estampado em seu rosto. Eu sou a ligação entre vocês dois e o que aconteceu. A verdade vai além da traição, é muito mais profunda. Carlos parecia cada vez mais aflito, a tensão entre ele e Laura se tornava palpável. Laura, por favor, não é o momento certo. O momento certo nunca chega, Carlos, ela respondeu, a determinação em seu tom inegável. Se você realmente quer que Ana tenha a verdade, tem que abrir os olhos dela. É isso que ela merece. Ana estava angustiada, presa entre a necessidade de saber e o medo do que poderia ser revelado. O passado dela com Carlos estava começando a se desfazer, como uma pintura borrada pela chuva. A traição, que já era uma ferida exposta, poderia se transformar em algo ainda mais devastador. Eu vou ouvir, Ana declarou, sua garganta seca. Se você tem algo a dizer, diga agora. Estou aqui. Carlos hesitou, sussurrando algo para Laura antes de voltar sua atenção para Ana. Aquela mulher não foi apenas uma traição. O que aconteceu entre nós foi uma recaída em algo que nós dois estávamos enfrentando. Ana piscou, tentando processar o que estava sendo dito. O olhar de Carlos era sincero, mas a insegurança dela fazia ecoar cada palavra. Uma recaída? O que isso quer dizer? O que você estava enfrentando? Ana, eu estava em um lugar muito escuro na época. Nossas brigas, a pressão do trabalho, eu estava perdido. E então me deixei levar. Mas isso não define o que sinto por você, Carlos disse, sua voz falhando. A verdade é que eu também me sinto culpado por algo que você não sabe. Algo que Laura sabe. O tempo pareceu parar. Ana olhou para Laura, e sentiu que a peça do quebra-cabeça estava começando a se formar diante dela, mas ainda havia um vazio desconfortável. O que mais poderia a mulher querer dizer? Carlos, você precisa ser claro. O que mais está escondido? Ana perguntou, sua voz falhando levemente. Laura tomou um passo à frente. Eu não sou a vilã dessa história, mas sem mim, talvez nunca venham a conhecer a verdade completa. A traição não foi simplesmente aleatória. Decisões foram tomadas. E essas decisões afetaram todos nós. Ana se sentiu como um copo d'água em um furacão. A verdade parecia uma onda prestes a desabar sobre ela. Do que você está falando? Gritou, sentindo desespero em sua voz. Carlos baixou a cabeça, sua expressão revelando que ele estava à beira de algo monumental. Ana, há algo que você precisa saber sobre mim, e sobre nós. A casa que vendemos. Não foi por preocupações financeiras. Havia mais. E eu tenho medo de como você vai reagir. A revelação que poderia mudar tudo estava à beira de ser dita. Ana prendia a respiração, enquanto o silêncio pairava como um peso nas palavras que ainda não foram pronunciadas. E no fundo, ela sabia que a verdade era uma moeda de dois lados. Seria capaz de lidar com o que estava prestes a surgir? E assim a pergunta pairou no ar. Entre eles, qual seria o preço da verdade? O ar ficou pesado enquanto Ana esperava por uma explicação que poderia mudar suas vidas para sempre. Carlos estava ali a poucos passos dela e mesmo assim parecia tão distante. O rosto dele mostrava um mix de culpa e medo, a tensão em seus ombros parecia aumentar a cada segundo. Ela queria gritar, mas sentia a garganta apertar como um nó. Ana, há algo que eu nunca te contei, Carlos começou respirando fundo. A casa que vendemos foi parte de um plano que eu não pude te mostrar. Não era só sobre as finanças ou a logística. O que aconteceu foi que eu precisava de uma fuga, uma maneira de escapar do que nós éramos, do que nossa vida se tornou. Ana sentiu o coração desmoronar. Escapar? Do que você estava tentando fugir, Carlos? De mim? Ele balançou a cabeça, os olhos cheios de lágrimas. Não de você, mas da dor que estávamos enfrentando. Cada briga, cada silêncio entre nós me deixava perdido. E quando apareceu a oportunidade de me distrair, eu caí. Laura estava lá. E eu a procurei para me sentir bem, para esquecer. Mas eu não consegui. E você acha que isso justifica o que fez? O desespero em sua voz se misturava com a raiva. Carlos, você não pode agir assim e esperar que eu entenda. Laura observava em silêncio, com um olhar de empatia que doía ainda mais em Ana. Olha, eu sei que isso é difícil, mas há mais. O que Carlos não está dizendo é que ele não foi a única pessoa perdida. Eu também estava lutando. Por mais que eu tenha me aproximado dele, não foi só traição. Foi uma tentativa de escapar do nosso próprio medo, da nossa própria dor. Ana olhou para Laura, tentando entender a profundidade daquilo. Mas você estava lá. Como pôde fazer isso comigo? Eu sou culpada. Estava tão envolvida na minha própria dor que não percebi o quanto estava machucando você. Eu só queria que Carlos visse que havia vida fora do que ele e você tinham. Eu não deveria ter cruzado essa linha, Laura disse, a voz tremendo.
E a casa? O que isso tem a ver? Ana perguntou, a confusão crescendo. Carlos deu um passo à frente, como se estivesse finalmente pronto para o que precisava dizer. A venda não foi apenas uma decisão financeira. Eu coloquei tudo o que tínhamos naquela casa, nossos sonhos, nosso futuro. Quando percebi que as coisas estavam fora de controle, percebi que precisava de mudanças drásticas. Eu fiz escolhas erradas, Ana. E isso não tem volta. O coração de Ana se apertou. Os pedaços de sua vida juntos estavam se quebrando diante dela, e cada confissão era como uma marreta, rachando as fundações do que acreditava. Então, você vendeu a casa para tentar resolver o que existia entre nós, enquanto me traía? O que mais você não me disse, Carlos? Carlos hesitou então, com a determinação renovada, olhou nos olhos dela. Havia algo mais na venda que eu não mencionei. O dinheiro que conseguimos não foi simplesmente para cobrir gastos. Uma parte foi para algo que eu não decidi sozinho. Um dos nossos amigos estava envolvido. E isso complicou ainda mais tudo. O choque atravessou Ana como um relâmpago. Um amigo? Quem? O que você quer dizer com isso? Antes que Carlos pudesse responder, a porta da sala se abriu, revelando um terceiro visitante. Ana ficou paralisada, e a confusão tomou conta dela novamente. O rosto que viu ali a atingiu como um soco no estômago. O que você está fazendo aqui? Ana perguntou, sua voz tremendo. A presença daquela pessoa, alguém que ela nunca imaginaria estar ali, adicionava ainda mais causa à já tumultuada situação. E em um instante, Ana percebeu que a verdade que ela buscava era muito mais do que esperava. Havia mais segredos interligados que ela nunca conhecera, e a revelação daquela pessoa poderia arrasar de vez o que restava de sua sanidade. Enquanto a tensão se acumulava, Ana sabia que aquele momento definiria seu futuro, mas o que viria a seguir? Ana ficou paralisada ao ver aquela figura surgir na porta como um fantasma do passado. Era Patrícia, sua melhor amiga de infância, aquela que a conhecia como ninguém. Oi, Ana. Patrícia balbuciou, claramente desconcertada. Por que você está aqui? Ana mal conseguiu controlar a raiva e a incredulidade que surgiam, feridas que pareciam abertas. O coração martelava e a mente girava com 1000 perguntas. O que você tem a ver com isso? Patrícia olhou para Carlos e Laura, buscando apoio, mas seus olhos eram preenchidos de ansiedade. Eu não queria que você descobrisse desse jeito. Mas eu não tinha escolha. Eu sou parte disso, e você precisa saber a verdade. Carlos estava tão pálido que parecia uma sombra do homem que ela amava. Ele hesitou, olhando entre as 3 mulheres. Patrícia, não, eu não posso ficar em silêncio, Carlos. Patrícia interrompeu, a voz tremendo de emoção. Ana, houve conversas, segredos que você não conhece. O que aconteceu na sua casa não é apenas sobre você e Carlos. Você tem o direito de saber. A tensão parecia espessa como um cobertor, e Ana sentia seu corpo tremer. Sobre o que você está falando? O que mais eu deveria saber? A pergunta saiu como um grito surdo, ecoando nas paredes da sala. Carlos e eu nós conversamos sobre isso. A venda da casa foi, de certa forma, uma solução para todos, mas não da maneira que você imagina. O nosso amigo, aquele que te ajudou a fazer a mudança, ele estava envolvido em algo muito maior, algo que tinha a ver com a segurança de todos. Carlos não estava falando apenas de vocês, mas de um risco real, Ana. Ana piscou, tentando processar as palavras. Risco? Segurança? Do que você está falando? A confusão cresceu como um monstro em seu peito. Havia um problema, um grande problema que eles tentaram evitar. Eu não sabia dos sentimentos deles, mas sabia que eles estavam preocupados com o futuro de todos. Quando a venda aconteceu, houve outra intenção, algo mais profundo que qualquer traição, Patrícia explicou. Com lágrimas escorrendo. Carlos tomou coragem para tomar a frente. Ana, eu fiz tudo de forma errada. Eu me deixei levar, mas nunca imaginei que tudo isso se desenrolaria desse jeito. A venda da casa foi apenas uma parte de um plano maior para proteger você, para te manter a salvo de pessoas que estavam se aproximando de nós. Eu entrei em acordo com outros amigos para que isso fosse possível, mas a traição e a mentira, eu carrego como um peso. Às vezes eu deixei o medo me guiar. O que você quer dizer com pessoas que estavam se aproximando? O que está acontecendo? As palavras escapavam de seus lábios como se a cada pronunciamento mais um pedaço de sua vida estivesse em risco. Laura deu um passo à frente, com a voz firme. Ana, a traição não foi apenas entre você e Carlos. Isso é sobre nos proteger de algo que nem mesmo a gente entende direito. A verdade que você quer descobrir pode ser ainda mais dolorosa, e eu não sei se estamos prontas para isso aqui e agora. O olhar de Ana se transformou, e uma chill no ar parecia quase palpável.
Ela sentia sua vida se esvaziar diante de uma nova realidade, uma nova verdade que a cercava como um redemoinho. A única coisa que eu posso te dizer é que a venda da casa, as decisões que tomamos, tudo isso foi por sobrevivência, Patrícia continuou, como se quisesse aliviar um pouco do peso que Ana estava enfrentando. Ana estava prestes a apagá-las de sua mente, a dor pela traição, pela mentira, mas a realidade era tão mais complexa. Quais segredos ainda permaneciam emaranhados nesta teia de mentiras? E naquele instante, o que Ana mais queria era entender, mas a pergunta que pairava em seu peito era: até onde a verdade se estendia? Ela não sabia se estava pronta para descobrir. Ana se sentia como uma ferida exposta, sua alma gritando por respostas, mas envolta em sombras de incertezas e medos. Sobrevivência, a palavra ressoava em sua mente, ecoando em cada canto da sala, como um mantra que se recusava a sair. Ela olhou nos olhos de Patrícia, buscando ali uma explicação, um alívio para o turbilhão que sentia. Sobrevivência? Ana repetiu, a voz trêmula. Essa é a justificativa para todas as mentiras? Para tudo que você e Carlos fizeram? Você se lembrou dos anos em que eu confiei em você, dos segredos que compartilhamos? As palavras saíam com uma fervura quase insuportável, como se cada sílaba fosse um grão de sal aplicado em uma ferida aberta. Patrícia, em um gesto involuntário, levou uma mão ao peito, como se quisesse se proteger da dor provocada por aquelas palavras. Ana, eu sei que é difícil compreender, mas havia coisas que precisávamos esconder de você. Era para te proteger. Nem tudo é preto no branco. O que estava em jogo era maior do que a nossa amizade. A cada frase, Ana sentia que a confiança que construiu com Patrícia e Carlos estava se desmoronando como um castelo de cartas. Assim como você me protegeu quando me deixou de fora das conversas? Como você se sentiu ao me trair, Patrícia? É isso que a amizade significa para você? O peso das lembranças parecia sobrecarregar seu coração, e a raiva que pulsava dentro dela lhe dava um impulso doloroso. Carlos, incapaz de suportar mais aquela cena, tentou intervir. Ana, por favor, escute. Eu estou aqui para explicar tudo. A venda da casa era apenas uma parte do plano. Nós não queríamos te apavorar. Não sabíamos como você reagiria. Ana não conseguia olhar para ele. O rosto pálido, a expressão de penúria e arrependimento, tudo isso acentuava seu desespero. Todos vocês, sempre me protegendo. Mas agora, olhem onde estamos. Eu não sei mais em quem posso confiar. O que mais vocês estão escondendo? Sua voz tinha se transformado em um grito involuntário, reverberando na sala, fazendo com que o ar ficasse ainda mais denso. Eu só não sei se deveria contar agora. Patrícia hesitou, a voz parecendo mais uma súplica. Mas a verdade é que sim, há pessoas. E elas não são apenas uma ameaça ao nosso grupo. Elas têm um interesse direto em você, Ana. A última frase paralisou Ana. O quanto essas palavras poderiam significar? Sentiu um frio ameaçador correr pela espinha enquanto pensava nas consequências daquela revelação. O que vocês querem dizer com interesse direto? O que aconteceu em cada reunião silenciosa que eu não pude ver? Quais são os verdadeiros riscos? Laura entrou na conversa com uma firmeza que a surpreendeu. Ana, você precisa entender uma coisa. Havia um grupo mais forte e perigoso envolvido em tudo isso. Ao que parece, eles estão observando você, e a venda da casa foi só um movimento estratégico. Nós achamos que o afastamento poderia te manter em segurança. Abalada, Ana olhou para cada rosto ao seu redor, buscando alguma pista que a ajudasse a entender o que realmente estava acontecendo nesse jogo de intrigas. As peças de um quebra-cabeça espalhado, mas ela não conseguia encontrar a imagem completa. Então, é por isso que tudo isso foi feito? Para me afastar de quem? De onde vem a ameaça? A indignação e a confusão pareciam sufocá-la, como se estivesse tentando respirar em meio às águas turbulentas. Você só vai descobrir isso se permitir que a verdade se revele. Você está disposta a ir até o fim? Patrícia perguntou com uma determinação que transparecia em seu olhar. Ana ficou em silêncio. A pergunta pairava no ar como uma espada sobre sua cabeça. O que viria a seguir? Estava pronta para enfrentar qualquer revelação, mesmo que não soubesse o que significaria para sua vida. O que a aguardava no final desse caminho era uma nova fase de medos e transformações. Se é para entender, então eu preciso saber. O que mais vocês estão escondendo? As palavras estavam ditas, mas o que vem a seguir era um mistério que pulsava nos recantos mais profundos de seu ser, onde a verdade e a vergonha se entrelaçavam como sombras. Ana olhou para cada um deles, sentindo a intensidade da situação. A tensão no ar era palpável. Patrícia, Carlos e Laura a fixavam com olhares de expectativa, enquanto as emoções a dominavam.
O que mais poderia haver de oculto sob essa teia de mentiras e segredos? Estou disposta, Ana declarou, a voz firme, mas com um toque de vulnerabilidade. Se há alguma verdade que vocês estão escondendo, agora é a hora de revelá-la. Eu preciso saber tudo. Carlos respirou fundo, claramente lutando contra as palavras que precisavam ser ditas. Ana, você sempre foi a pessoa mais forte que eu conheci. E é precisamente por isso que eu hesitei. A verdade pode te machucar ainda mais do que a traição. Mas eu não posso mais esconder isso. Havia um grupo, e eles estão à procura de você. Um silêncio pesado envelopou Ana. A revelação a deixou atordoada. À procura de mim? Por quê? O que eles querem? Sua mente corria com possibilidades aterradoras. Não sei todos os detalhes, Carlos confessou, o rosto contorcido em arrependimento. Mas parece que eles acreditam que você é uma chave para algo maior. E quando começamos a investigar, descobrimos que o passado da sua família estava entrelaçado com coisas que eles procuram. A venda da casa não foi só para a distância emocional, mas também para proteger você. A cada palavra que Carlos falava, Ana sentia o chão sob seus pés se mover. Como poderia seu passado familiar estar ligado a isso? Minhas origens? O que você quer dizer com isso? Laura interveio. Ana, isso é complicado. Havia informações sobre sua família que nós não podíamos te contar. Certa vez, quando éramos amigos, Carlos e eu descobrimos um legado relacionado a pessoas poderosas que têm interesses em você. Eles estão dispostos a fazer de tudo para ter controle sobre o que você não sabe que possui. O coração de Ana disparou. Uma parte dela desejava negar, descredibilizar aquela ameaça. Mas outra parte, uma que começou a se reconhecer nas últimas semanas, estava crescendo firme. Essa nova versão de Ana não poderia mais se deixar levar pelo medo. Então vocês acharam que poderiam me proteger escondendo isso de mim? Acredito que a verdade seja a única maneira de eu realmente me sentir livre. Carlos a olhou, o olhar preenchido de um misto de culpa e admiração. Eu quero que você saiba que eu falhei. Enquanto tentava te proteger, acabei por te machucar. Junto com Laura fizemos o que achamos certo na hora, mas agora eu não sei se consegui. Se o passado não foi fácil, então precisamos enfrentá-lo juntos. Quero saber quem são essas pessoas e o que realmente está em jogo. Não queiram discutir isso sozinhos. Eu sou parte dessa história. Patrícia, ainda relutante, interrompeu. Ana, você precisa entender, envolvê-los pode ser perigoso. Não estamos apenas lidando com traições emocionais, mas com algo que pode colocar sua vida em risco. Se eu me afastar, não saberei quem sou, retrucou Ana, sua voz crescendo em determinação. Aceitar essa verdade vai me libertar. Apenas quem vive no escuro permanece vulnerável. Carlos e Laura se entreolharam. O respeito pela coragem de Ana começou a florescer nas expressões deles. Está bem, disse Carlos. Estamos com você. Laura completou, vamos descobrir a verdade juntos, mesmo que doa. É hora de resolvermos isso. A fraqueza se desfez no ar, e uma nova resiliência surgia. Ana sentiu a energia pulsar dentro dela, como se um ciclo se fechasse e abrisse outra porta. Então vamos. Enquanto eles se preparavam para enfrentar o desconhecido, Ana tomou a frente, sentindo sua força se consolidar. Havia um caminho pela frente repleto de incertezas, mas agora ela não caminharia mais sozinha. E com o último olhar nos olhos de Carlos, ela percebeu que a verdadeira libertação não viria apenas da verdade sobre a traição, mas da força que estava emergindo dentro dela, um desejo ardente de descobrir quem realmente era. Além de um relacionamento que a machucou. Agora, era tempo de reescrever sua história. Se você ficou tocado com essa jornada emocionante de autodescoberta, não perca a oportunidade de inscrever-se imediatamente no canal para histórias exclusivas e emocionais que podem mudar a sua vida. Deixe um like agora para apoiar o nosso trabalho e impulsionar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre esse final, e acima de tudo, compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Você precisa agir agora, antes que seja tarde demais.